Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continue aí no seu coração. Hoje a palavra de Deus está aqui em Gênesis 41, do versículo 1 em diante. Diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas, na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista, e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhos do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembrei hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe o nosso sonho a ele. Interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que, em meu sonho, estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista. Desculpa. E pastava no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à lealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas. Mas não se conhecia quem houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um pé subiam 7 espigas cheias e boas,
E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas no vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois dela são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para a provisão da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no 2º carro que tinha. E clamaram diante dele: ajoelhai assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zefenate Paneia. Eu deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote do On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito.
E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia de mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Oh, glórias, né? Amados, enquanto o copeiro tinha se esquecido de José, Deus não esqueceu de José. Deus deu o sonho a Faraó para que José interpretasse, né? Deus fez o copeiro mor lembrar de José lá na prisão e levar José até Faraó. E veja bem, Faraó disse que não havia outra pessoa melhor para ser o governador do Egito do que José. Oh, glórias, né? Isso é o que Deus faz. Ele honra, ele não esquece de você. Ele nunca esquece de você. Deus não abre mão de você. E Deus te honra. E veja bem, Faraó deu autoridade para José, que ele só não ia ter autoridade sobre o trono de Faraó. Mas quem era o rei, quem passou a ser o rei, era José. As pessoas iam falar com Faraó, e Faraó falava: vai falar com José. Olha que maravilha. Vai falar com José. José vai resolver isso para você. Olha que maravilha. Ele era o rei, mas quem coordenava e quem mandava tudo era José. E é por isso que nós estamos nessa campanha de oração. Para que tenhamos um presidente da República, que tenhamos senadores, deputados federais, que nós tenhamos governadores e deputados estaduais que temem ao Senhor, que amam ao Senhor e que não vão roubar a nossa nação. Dirigido por Deus, José administrou tão bem aqueles 7 anos de fartura, que não faltou os 7 anos de escassez. Por isso que nós precisamos ter pessoas realmente de Deus. Porque essa pessoa que é realmente de Deus, na fartura, ela vai armazenar. Não vai deixar ninguém passar fome, não vai deixar ninguém sofrer. E olha que o Egito foi tão abençoado que todo mundo, todas as nações iam lá no Egito comprar mantimento. No Egito, veja bem como que Deus honrou José, como que Deus deu sabedoria para José.
E é isso que Deus faz com as pessoas que buscam a Deus. E nós vamos orar neste momento, porque nós queremos o nosso Brasil e todas as nações que estão orando junto conosco, abençoada por Deus, com autoridades, presidente da República, senadores, deputado federal, governadores, deputados estaduais que temem ao Senhor, que amem a Deus e que fazem a vontade de Deus como fazia José. Vamos orar? Querido e amado Deus, neste momento, meu Pai, nós entramos em Tua gloriosa presença. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. E nós buscamos a Tua face agora nesta madrugada. Nós buscamos a Tua presença. Nós buscamos o Teu Espírito Santo. Porque nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. E nós queremos sempre, meu Pai, estar na Tua presença. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a nossa nação, Brasil, sobre todas as pessoas, meu Pai. Porque nós somos templo do Teu Espírito Santo. Perdoa os pecados do Teu povo. Nos dá uma nova chance, nos dá um novo recomeço. Nós queremos obedecer o Senhor e fazer a Tua vontade. Nós queremos autoridades que obedeçam ao Senhor e que façam a Tua vontade, como José do Egito. Nós queremos, meu Pai, um presidente da República que, quando olhar para o rosto do povo sofrido, se compadeça e cuide do povo com amor, com carinho, do povo trabalhador, porque, Senhor, o povo que trabalha, o Senhor falou que era para nós comermos do suor do nosso rosto. E o povo que trabalha, Jesus, está comendo do suor do rosto. O povo que trabalha está sendo oprimido aqui, sofrendo perseguições, sofrendo prisões. E nós não queremos o povo que te ama, que te obedece nas prisões, Senhor. Visita as prisões neste momento. Visita, meu Pai, cada presidiário neste momento. Vai visitando, vai libertando, meu Pai, aquelas pessoas que mesmo que estavam ali culpadas, mas que se renderam a Ti, que pede perdão, Jesus. Ô, Papai querido, liberta essa pessoa que foi liberta pelo Senhor, que foi liberta pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Como o Senhor, meu Pai, libertou José, que estava ali preso injustamente. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha libertar totalmente o Jair Messias Bolsonaro, todos os presidiários políticos que foram presos injustamente, meu Pai, no 8 de janeiro. Nós queremos todos livres, meu Pai. Salva o Teu povo da injustiça. Senhor, tem pessoas que foram presas só porque estavam numa vigília de oração. Nós estamos buscando ao Deus de Israel. Nós sabemos que o Senhor não está morto, nós sabemos que o Senhor está vivo e nós queremos um milagre em nossas vidas, meu Pai. Nós queremos um presidente da República, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, que sejam como José, que ama o Senhor, que obedece o Senhor e que nós vamos ter um país abençoado. E essas pessoas de outras nações, Estados Unidos, Venezuela, Itália, todas as nações que estão orando junto conosco 5 da manhã, Jesus. Que o Senhor também venha abençoar as autoridades desse país. Que nós tenhamos, meu Pai, um país abençoado e um mundo abençoado pelo Senhor. Ô Papai querido, nós entregamos o nosso Brasil, nós entregamos todas as nações e todas as pessoas que buscam a Tua presença, para que o Senhor venha libertá-las da prisão, que o Senhor venha, meu Pai, colocar um José administrando, José do Egito administrando o nosso Brasil e todos os países, meu Pai. Porque nós temos a certeza que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é que faz o milagre, que o Senhor é que coloca autoridade e tira autoridade. Então, no dia 4 de outubro, no domingo de 2026, nas eleições, nós pedimos um exército de anjos guardando as urnas, guardando o voto do Teu povo, e que a eleição seja do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome.
Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos e nós queremos um país abençoado pelo Senhor, como o Senhor abençoou a gestão de José do Egito, que foi farta. Nós queremos um país farto, com pessoas felizes. E nós sabemos que a felicidade e a fartura vem do Senhor. E por isso, mais uma vez, nós entregamos o Brasil e todas as nações em tuas mãos, para o Senhor guardar, para o Senhor livrar, para o Senhor proteger, para o Senhor abençoar, para o Senhor colocar autoridades que amam e obedecem ao Senhor. Amém. Graças a Deus, louvado e adorado seja sempre o nome do Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que o nosso Brasil e todas as nações que buscam a face de Deus tenham a bênção do nosso Deus e que seja um pedacinho do céu.